Bom dia a todos. Eu sou João Baltazar, sou coordenador de inovação e de cooperação do CEMESP, e é uma honra dar as boas-vindas a todos a primeiro webinar da série de webinars, que é uma parceria entre a MetaRede Brasil e o CEMESP. Hoje teremos o primeiro webinar, e só para lembrar que serão as três próximas segundas-feiras, também às 11 horas da manhã, então 29 de junho e 6 e 13 de julho, com os diferentes webinars. Então, gostaria de explicar um pouquinho para aqueles que não conhecem o que é a MetaRede. A MetaRede é um projeto global, uma iniciativa de colaboração que congrega redes responsáveis das tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TIC. E ela congrega essas redes dentro de universidades ibero-americanas, ou seja, de língua portuguesa e espanhola, e no momento já tem 9 meta-redes pelo mundo, incluindo Portugal, Espanha, Argentina, e congrega tanto universidades públicas como privadas, e tem o objetivo maior de compartilhar as melhores práticas, os bons cases, e realizar desenvolvimentos tecnológicos sempre na área de colaboração. A MetaRede Brasil ela é dividida em 4 GTs. Tem o GT de Tecnologia Educacional, que é o GT que está comandando o webinar de hoje. Temos o GT de Governança e Indicadores de TI, o de Relação com Fornecedores e o de Cibersegurança, ou Segurança da Informação. Se você tiver interesse, sua universidade ou sua faculdade não estiver fazendo parte ainda e você achar a iniciativa interessante e gostar de colaborar, vocês podem, por favor, mandar um e-mail para redes@semesp.org.br. Vamos mandar algumas informações que precisamos e você já pode entrar e fazer parte do grupo e das ações que estão sendo desenvolvidas. Hoje teremos alguns palestrantes e um mediador. O mediador é o próprio líder do grupo de tecnologias educacionais da MetaRede Brasil, o Marco Antônio Garcia de Carvalho. E ele vai mediar, então, após as palestras, um debate. Então, se você tiver questões ou pontos que sejam melhor abordados, por favor, escreva aqui no chat, que no final a gente consegue agrupá-los e resolvê-los. Os palestrantes de hoje são Ademário Andrade Tavares, que é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Barcelona. Também teremos a Lícia Vasconcelos, que é doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Pernambuco. Teremos também a Janete Aparecida Pereira Melo, que é professora e pesquisadora sobre tecnologias da educação. E claro, o Marco, que é o líder de tecnologias educacionais da MetaRede Brasil e que vai fazer essa mediação, esse debate ao final das palestras. Então, eu gostaria de chamar o Marco. Bom dia, Marco, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Sim. Bom dia para você e bom dia a todos que estão aqui, né, participando desse webinar, tá? É um prazer, né, promover esse primeiro webinar da MetaRede Brasil, né, como você bem colocou. Esse, então, é um primeiro, né, de um ciclo de webinários que a gente vai realizar aqui no Brasil, sempre com a temática do uso, né, do bom uso dos recursos de tecnologia de informação e comunicação, né, no ensino, na aprendizagem, nas instituições, né. Então, queria agradecer, né, começar agradecendo a sua abertura, o apoio do CEMESP, né, na organização desse evento. Queria agradecer muito a MetaRede Global, né, a MetaRede, né, Brasil, ao apoio também da Universia, né, que apoia a MetaRede, né, essa iniciativa MetaRede desde o início, né, um pouco mais de cerca de 3 anos, tá? Com isso, né, o intuito sempre é de compartilhar boas práticas, né, boas práticas do uso de TICs na educação superior, né? Portanto, né, é muito importante
que a gente tome as nossas decisões baseado em evidências, né? E certamente, né, um debate como esse que a gente vai iniciar agora pode trazer boas ideias, né, para cada um de vocês que estão aqui participando, né, aplicarem, utilizarem, adaptarem, né, em suas instituições. Eu queria, então, João, então, agradeço novamente, né, obrigado por explicar a dinâmica também desse evento, né. Esse evento ele tem como tema, né, compartilhando experiências de uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem em tempos de Covid, né. Então, esse ano tem sido, né, um ano bem atípico para muitas instituições, né, sobretudo aquelas que tinham como modalidade presencial, né, de ensino, e que tiveram rapidamente que migrar, que fazer adaptações para um ensino à distância, um ensino remoto, um ensino híbrido, um ensino emergencial remoto, né? Então são várias denominações que a gente escuta, né, no decorrer desse primeiro semestre, né? Portanto, essa adaptação ela teve que ser feita em uma semana para várias instituições ou em um mês para outras, né? Então, a pergunta, né, que vai reger aqui esse debate, né, as apresentações, é como as instituições de ensino superior elas se adaptaram para esse novo regime de ensino. Então, o que é que foi feito internamente? Quais foram as ações no que diz respeito à formação docente, né? A mesma infraestrutura computacional necessária para adaptar processos inerentes ao ensino, né? Então, como isso se deu, né, em instituições aqui do Brasil, né? Então, a gente espera contribuir com esse debate, né? A gente espera também que essa primeira conversa seja realmente uma primeira, né? Que a gente possa conhecer, seja que por intermédio dos comentários que possam aparecer no chat, mas também na forma de realizar outros webinários, né, com outras instituições, para que as instituições possam tomar suas decisões, né, com base em boas práticas, com base em evidências, né, do que funciona e do que não funciona. Tá? Então, eu finalizo essa breve introdução aqui fazendo esse convite, né, para que a gente possa hoje partilhar essas experiências, né, em prol, né, de um ensino de qualidade, né, um ensino remoto, um ensino presencial, um ensino híbrido de qualidade no ensino no nível superior brasileiro, tá bom? Sem mais delongas, né, eu queria aqui passar a palavra para os nossos convidados, né, desse primeiro evento. O João Baltazar já comentou, então nós teremos uma fala, primeiro, né, nós teremos uma fala compartilhada dos professores Ademário Andrade Tavares e da professora Alicia Vasconcelos Carvalho da Silva, né? O professor Ademário, ele é avaliador do INEP, professor e membro da Assessoria de Tecnologias Educacionais, coordenador de desenho instrucional, né, do Centro Universitário Tabosa de Almeida, lá em Caruaru, Pernambuco, né? E a professora Alicia é professora e coordenadora de ensino do Centro Universitário também, né, Tabosa de Almeida, Acesso UNITA, lá também de Caruaru, Pernambuco. Né? A gente vai então ouvir uma explanação deles e na sequência teremos aí uma outra professora convidada, a professora Janete, né, que também na sequência eu faço uma breve apresentação dela. Tá? Eu agradeço novamente, né, ao professor Ademário, professora Alicia também, já a professora Janete, né, por terem aceito o convite. E para começar, eu passo a palavra ao professor Ademário. Por favor, professor. Um bom dia.
Bom dia, Marco, meu querido amigo. Bom dia, João. Bom dia, professora Alice, professora Janete e demais colegas que estão nesse momento de diálogo, né? Como disse o professor Marcos, desde o momento que a gente se juntou à Meta Rede Brasil, o intuito era tentar aproveitar ao máximo esse espaço de colaboração. Né? Tenho certeza que todo mundo, em alguma dimensão, estabeleceu planos, o tentou executar, alguma coisa deve ter dado errado, alguma coisa certa certamente apareceu no meio do caminho. E esse momento é um momento da gente trocar experiência. Tenho certeza que algumas coisas que nós fizemos, muita gente fez também, e talvez uma coisa ou outra diferente, e certamente do lado daí muitas experiências também surgiram, e a gente pode conversar sobre elas no momento do debate. Mas o espírito é esse, o espírito de a gente colaborar e trocar informações. Tenho certeza que não temos a melhor experiência de todas, mas também tenho certeza que não temos a pior das experiências. A gente só tem a nossa experiência e é isso que a gente tem para compartilhar. A gente vai muito abertamente, muito fraternalmente compartilhar com vocês. Tá certo? A dinâmica vai ser muito simples. A professora Alicia vai entrar logo agora. Eu vou estar aqui fazendo o compartilhamento de tela, mas a professora Alicia que vai narrando e logo depois eu volto para falar de um aspecto mais técnico. Agora, professor, você vai entrar para falar mais sobre essa questão da decisão gerencial. Ela está muito próxima da reitoria, das decisões estratégicas do ponto de vista de coordenação de ensino, que é a função que ela tem. Professora Alicia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu aproveito as palavras de Ademário para dizer que nós estamos muito felizes em poder compartilhar a nossa experiência, que, como o professor Ademário colocou muito bem, certamente teve algumas fragilidades, tivemos muitos acertos, né? Mas é a nossa experiência e é isso que nós desejamos partilhar com vocês hoje. Eu acho que nós já podemos começar, não é, professor? Então, nós vamos falar um pouco sobre a experiência que a ACES UNITA, ou Centro Universitário Tabosa de Almeida, vivenciou ao longo desse processo de pandemia. A nossa instituição ela fica localizada no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Caruaru. Ela tem 3 campi, é a instituição de ensino mais antiga da cidade, né, fundada em 1959, é uma instituição comunitária. Nós temos 23 cursos de graduação, todos presenciais, e temos 39 cursos de pós-graduação, incluindo MBAs e Lato Sensu. Temos um público de 3.500 estudantes e de 170 docentes, além dos nossos colaboradores técnicos e administrativos, que formam um conjunto de 200 pessoas. A nossa cidade, Caruaru, ela é uma cidade polo no interior de Pernambuco. Ela recebe estudantes de várias regiões circunvizinhas e tem algumas características bem particulares, né? Os professores que costumam, a maioria dos nossos professores, ou muitos deles, não são da cidade, são de Recife, e eles costumam dizer que os nossos estudantes, eles são muito calorosos, eles são muito afetuosos, e eles sentem muita necessidade da presencialidade. Eles gostam muito do abraço, e gostam muito dessa possibilidade de tocar no outro, de estar junto, de participar da vida um do outro. Pode passar, por favor, professor Ademário. Nós iniciamos nosso processo de introdução das tecnologias de informação e de comunicação já em 2013, quando fomos provocados pela instituição no sentido de implantar essas tecnologias na graduação. E aí nós iniciamos um trabalho de averiguação do perfil dos nossos estudantes e também dos nossos professores. Então, começamos fazendo pesquisa com o nosso público, né, que frequentava a instituição naquele momento. E aí nós, em 2014, fizemos um levantamento para identificar qual o perfil desses estudantes e desses professores. Tivemos respostas muito positivas à implantação das TICs, né, um perfil de professores jovens, receptivo às novas tecnologias, e os estudantes também. E aí nós tínhamos, então, a meta de implantar as TICs em 2014 e de implantar o ensino online até 2015. E nós seguimos nesse percurso.
Pode passar, por favor. Passamos, então, a definir o nosso modelo de ensino, né? E considerando aquilo que eu falei há pouco das características do nosso estudante, optamos por um modelo de ensino online que trouxesse muita interação entre professor e estudante, entre estudantes, né? Entre a comunidade acadêmica. E o interessante é que, naquela pesquisa, a gente percebeu que estávamos lidando, de fato, com nativos digitais, né? Mas não significa que a gente descobriu ao longo desse tempo que ser nativo digital não significa ser competente digital para as atividades de aprendizagem online. Então, no nosso modelo, nós precisamos incluir essa preocupação, né? Estamos lidando com nativos digitais, mas que ainda não são competentes digitais para aprender. E seguimos, então, optando por um modelo de aprendizagem colaborativa centrado no estudante. E aí passamos a definir, então, alguns recursos, as nossas ferramentas, fizemos muitos investimentos na formação docente, na formação discente e, inclusive, na formação dos nossos gestores, para que todos pudessem, então, passar a utilizar e enxergar as boas possibilidades que as tecnologias de comunicação poderiam nos oferecer naquele momento. Tudo isso pautado no processo de autoavaliação. Então, acho que uma característica forte da nossa instituição é que tudo que a gente faz, a gente avalia. E aí, mais recentemente, começamos, inclusive, a vincular esse processo de avaliação à CTA, né? A autoavaliação institucional. E aí, pode passar, professor. Nesse contexto de avaliação, a gente traz aqui um exemplo, né? No final do ano passado, nós aplicamos alguns formulários para verificar como os nossos professores estavam se sentindo em trabalhar com o ensino online. Né? Então, a ACES, ela enfrentou essa pandemia, mas ela não estava, digamos, zerada. Né? Ela tinha uma experiência prévia, à medida que a gente já vinha aplicando as TICs desde 2014 e a gente já tinha, inclusive, iniciado a oferta de algumas disciplinas online a partir de 2017. Então, nós já estamos, inclusive, na fase de avaliar nossas práticas e aprender com elas e mudar as nossas estratégias a partir desses resultados. Pode passar. Aqui a gente apresenta meio que um gráfico de uma evolução, né, no tempo, de como foi que a gente cresceu do ponto de vista de oferta de ensino online. Tá? Então, de 2014 até 2017 nós tínhamos apenas disciplinas consideradas presenciais que usavam as TICs para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. A partir de 2017-2, nós começamos então a oferecer disciplinas de fato no formato online. Porém, isso não descaracterizou os cursos, né? Todos os nossos cursos são cursos presenciais e toda essa oferta, então, ela é dentro dos limites legais de oferta de ensino remoto. Tá? De forma que agora, em 2020, nós tínhamos já quase em torno de 80 disciplinas dentro dos 23 cursos que eram já trabalhadas no formato online, né? Algumas 100% online, outras no modelo semipresencial. Pode passar, professor. Nossos cursos, eles, como a gente falou antes, nós temos 23 cursos de graduação no total e eles se distribuem nas áreas de saúde, nas áreas de engenharia, de licenciaturas e de ciências humanas, sociais e aplicadas. Tá? E aí, de repente, veio, né, a pandemia. E aí nós precisamos suspender as nossas atividades presenciais. Nós fizemos essa suspensão no dia 16 de março e já iniciamos o processo de formação docente, que se deu todo online, a ponto de termos condições de migrar todas as disciplinas que eram consideradas presenciais para o formato remoto. Então, nós fizemos a migração de cerca de 700 disciplinas dentro de uma semana. E nós começamos a trabalhar aquelas que já eram oferecidas no formato online, né, 100% online ou semipresencial, seguiram seu modelo próprio, e aquelas que eram presenciais migraram para o formato remoto. A gente só deixou de incluir aquelas disciplinas que equivalem, na verdade, aos estágios supervisionados ou que são totalmente práticas, né, em função, inclusive, da própria legislação que estava vigente até o momento.
Agora, nós estamos, então, no processo de finalização do semestre letivo. Já estamos divulgando nossos protocolos de retorno para 2020.2. Estamos também no processo de migração, de conexão e de serviços para a Rede Nacional de Pesquisa. E agora, em junho e julho, estamos nos preparando para um novo ciclo de formação desses professores. O nosso planejamento envolve a retomada das atividades a partir do início de agosto e a finalização do semestre em dezembro, conforme o calendário acadêmico inicial. Pode passar. Quando a gente divide o nosso trabalho em fases, nós consideramos então essa primeira fase, que foi desde o início da pandemia até o momento atual. Nossos passos envolveram, então, a definição de uma plataforma, né, que iria sediar todo esse processo de ensino remoto, e na nossa instituição nós já temos isso de forma muito integrada. Então, todas as disciplinas classificadas como online, 100% ou semipresencial, a gente já tem uma ligação do TOTUS, né, que é o sistema que a gente usa com essas salas de aula virtuais. Elas são criadas no Moodle. E para as disciplinas que são tidas como presenciais, elas automaticamente são criadas no Classroom. Tá? Então, nosso trabalho nesse momento de vésperas de pandemia ou diante de uma pandemia foi ativar algumas turmas no Classroom que ainda não tinham sido ativadas pelo professor e conferir se estava tudo ok com a enturmação dos estudantes nessas salas de aulas virtuais. Entramos com um processo de formação docente, né, como a gente já falou anteriormente, conduzido inclusive pelo nosso professor Ademário, que conduziu com muita maestria e ainda conduz esse processo de formação, usando as próprias ferramentas, né? Então, nossa opção foi, de fato, investir nas ferramentas do Google, o Google for Education, e aí usamos e exploramos todo esse processo na formação dos professores. Em paralelo, tivemos o cuidado de criar algumas diretrizes, definir, né, as diretrizes para o ensino remoto. Então, nós optamos, inclusive, por definir critérios para a validação das aulas dos professores e para a validação das avaliações. E aí, dentre esses critérios, havia a sugestão, a recomendação de existir sempre uma aula com uma videoconferência, né, um momento síncrono com o estudante, e que esse momento ficasse gravado para que os estudantes que não tiveram ou tiveram alguma dificuldade de acesso à internet pudessem consultar esse material posteriormente. Junto disso, existiam alguns exercícios de fixação de conteúdo, né, para assegurar essa aprendizagem, com esse cuidado e essa atenção ao aluno que referia ainda a dificuldade de acesso às tecnologias. Ok? E, em paralelo, também foi feito um trabalho de formação, de comunicação do processo e de formação aos nossos estudantes. E esse trabalho foi feito também com muito zelo e com muita maestria pelo professor Armando Andrade, que junto com o professor Ademário fazem parte da equipe multidisciplinar que nós temos na nossa instituição. Aos dois grupos, aos professores e aos estudantes, foi dado um serviço de suporte que envolveu toda a instituição, inclusive os funcionários técnico-administrativos, a biblioteca. Nós temos uma biblioteca virtual, né, que faz parte do nosso pacote de serviços, e todos os funcionários foram treinados para oferecer o devido suporte aos professores e também aos estudantes durante esse processo. Pode passar. Bom, a fase atual é essa fase que nós iniciamos agora, considerando que no nosso plano de retomada, todas as disciplinas consideradas presenciais, elas vão migrar, elas vão sair do Classroom e migrar para o Moodle. Nós estamos, então, investindo nessa migração para o Moodle com a ampliação de estrutura para que nós tenhamos a capacidade devida, né, de processamento e de armazenamento dos dados. E aí, iniciamos um novo processo de formação dos docentes, agora voltado à utilização do Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, com ênfase nas metodologias ativas, porque essa, de fato, é uma grande preocupação que a gente tem, né? Que o aluno, ele seja ativo nesse processo de aprendizagem, e a gente entende que essa inovação, ela perpassa não só pela tecnologia, mas pela harmonia entre a tecnologia e o uso das metodologias ativas.
Estamos, então, caminhando para um modelo de ensino híbrido com uma presencialidade reduzida e bem planejada, de acordo com as normas sanitárias que tivermos no momento. Podemos passar. E aí, na fase 3, né, que é a fase prevista para iniciar em agosto, nós mantemos, então, o nosso modelo. O nosso modelo ele é centrado no estudante, mas ele tem o professor como mediador de todo o processo de aprendizagem. Então, nós temos tutores na instituição, que na verdade são tutores que dão suporte técnico. Todo o suporte e todo o processo de mediação, ele é feito pelo professor. Então, a gente temos os nossos professores tutores. E vamos continuar investindo nesse modelo de professor-tutor com produção de conteúdo próprio, contextualizado de acordo com as nossas características regionais, sempre monitorando essa resposta da comunidade, como nós já temos feito ao longo dos anos. E, de novo, né, com essa preocupação de oferecer aquelas práticas que ficaram pendentes nas disciplinas e de programar essa presencialidade de forma inteligente, né, de forma que preserve as condições de saúde e, ao mesmo tempo, assegure ao estudante essa experiência de contato com os professores e com os colegas de forma seletiva, de forma programada e atendendo aos protocolos sanitários disponíveis no momento do nosso retorno. Pode passar. Aí agora o professor Ademário assume, não é isso? Agora já me ouvem? Pronto, vamos lá então. Como disse a professora Alicia, acho que o grande fator que fez com que a gente pudesse de forma relativamente tranquila nesse momento, apesar dos pesares e apesar, obviamente, das dificuldades que todos nós vivenciamos, foi que nós não tínhamos uma experiência a partir do zero. Eu trouxe algumas informações aqui, elas são importantes e só vai reforçar o que a gente vai fazer daqui para o futuro, né? Se vocês perceberem, por exemplo, aqui tem alguns gráficos que eu tirei lá do dashboard do Google, com quem eu trabalho muito diretamente com o nosso querido amigo Vasco Lopes, que está na nossa equipe, é português, está em Portugal, mas continua trabalhando com a gente já nesse modelo, ou seja, parece que nós já temos reuniões e videoconferências, mesmo ele trabalhando tão longe. Marcos também da TI dá muito apoio a gente, né? E percebam que a nossa criação de salas de aula, ela não ocorreu durante o período da pandemia, que foi esse período aqui. Na verdade, as salas de aula foram criadas no dia 20, nessa semana aqui ao redor de 23 de janeiro, que foi justamente a semana anterior ao início das aulas. O que é que significa, então? A gente já tinha um backup de suporte digital às salas de aula física. Isso ajudou muito no processo. A gente não teve que perder uma semana criando essas salas, elas já estavam criadas. Aí a gente sempre deixava disponível aos professores, desde semestres anteriores, para aqueles que quisessem utilizar normalmente como repositório, né? O Google Classroom não é um LMS, não é um AVA, mas serve muito bem como repositório, é muito simples de se aprender, e foi por isso que a gente decidiu, no primeiro momento, já que nesse período, 17 de março, um pouquinho mais à frente, começar com o Classroom, porque para a gente conseguir o mesmo nível de uso que os professores de domínio da plataforma, que os professores teriam no Moodle ia ser muito mais complexo. Então, a gente optou por uma questão estratégica pelas ferramentas do Google for Education, porque elas são ferramentas muito mais simples, muito mais fáceis, muito mais intuitivas. O Moodle é super poderoso, mas não é uma ferramenta muito intuitiva, é uma ferramenta cuja experiência do usuário não é das mais fluidas, né? Das mais agradáveis. Agora, é uma ferramenta extremamente potente. Então, num primeiro momento, a gente usa o Classroom. Então, o que é que isso indica? De que cada vez mais, quando a gente estiver preparado para o uso de tecnologia, mesmo que ela não esteja 100% implementada, a gente tem que dar esse primeiro passo. Não adianta ficar esperando um dia que caia do céu ou de qualquer outro lugar desse universo uma pandemia para a gente começar a usar tecnologia. A educação, pelo contrário, está chegando até relativamente tarde nesse contexto. Já tínhamos experiências muito boas, mas eram muito pontuais, eram quase que experimentais. Eu acho que a partir de agora elas vão
se tornar sistêmicas, é necessário que a gente avance para esse modelo, né? Outra ideia que eu queria, justamente, a gente começou no período agora, 2021, essa formação, e como o professor Alice apontou, nós fizemos a formação dos professores nas ferramentas com as ferramentas que eles iam utilizar nas suas práticas pedagógicas. E nós não colocamos todos os professores automaticamente aqui como professor, por exemplo, nesta sala que a gente criou lá no Classroom. Não, eles estavam como aluno, para que ele também se coloque no papel do outro, para que ele veja como é que o aluno recebe a notificação, que tem funcionalidades que o professor vê, mas o aluno não vê. Então, foi muito importante também nesse processo a gente fazer esse treinamento usando as ferramentas que o professor vai usar. A gente utilizava lá, estamos utilizando ainda, né, o Google Meet, né, que faz parte desse pacote. A gente não ia fazer esse treinamento no Zoom, que é uma excelente ferramenta, eu gosto muito do Zoom, mas a gente tinha que treinar dentro das ferramentas que a gente utiliza. Portanto, nós utilizamos, está disponível para os nossos professores a qualquer momento entrar lá, essa sala de aula, como já está disponível também, a gente só vai fazer algumas atualizações na sala de aula que está disponível no Moodle. Então, como as disciplinas irão migrar para o modelo Moodle, boa parte da nossa formação vai ser feita também online. E aqui, inclusive, já utilizando essas ferramentas mais avançadas que o Moodle nos dá. Nós fizemos naquele momento, como faremos agora nesse período aqui de junho e julho, várias conferências online e que são muito participativas, né? Normalmente os professores participam com muito interesse, são colegas muito queridos, até um momento bom, a gente mata um pouquinho a saudade, a gente faz uma piada com um, com outro, então ficam sendo momentos muito interessantes de aprendizagem, mesmo que nós não possamos estar nesse momento presentes, né? Mas sim vamos rumar para o mundo. A gente também percebeu que para um momento emergencial o Classroom funciona muito bem, mas para a gente segurar um semestre todo como próximo, com atividades que certamente todas as disciplinas precisarão fazer, vai ser muito complicado se a gente ficasse limitado ao Classroom. A gente vai optar e vamos avançar para o mundo, né? Outra coisa que é importante, tem esse gráfico aqui do número de usuários ativos, né? Esse númerozinho baixa a cada mês, mais ou menos, dá para ver que essas datas, esse ponto de baixo faz um ciclo de uma releitura, como se fosse uma recontagem que a gente faz. Mas se a gente prestar vai subindo, né? Desde janeiro até esse períodozinho aqui de abril, justamente foi o período do final de abril, o período máximo de usuário ativo. Ou seja, num primeiro momento, muitas instituições dizem, mas você, Ademar, me fez comprar aquela plataforma, alugar aquele serviço, e tem que se planejar aqui. É o tipo de atividade que a aderência não é imediata, a não ser que a gente tenha, infelizmente, uma situação como a gente está vivendo agora, da Covid-19, mas a ideia inicial é resiliência, diplomacia e coerência. A gente tem que manter isso o tempo todo. A gente escolher uma plataforma, trabalhar na formação dela, melhorar ela ao máximo, do ponto de vista de experiência do usuário professor, do usuário aluno também. E, em algum momento, isso vai se implementar. A transformação digital, que às vezes é muito rápida, por exemplo, no banco, né? Que é uma instituição muito hierarquizada, na universidade a gente está entre pares, a gente está entre colegas, a gente não pode deixar para trás aquele professor emérito de 65 anos de idade que representa uma parte importantíssima da nossa história. Então, a gente tem que trazer ele junto também, e a gente vai precisar de muita paciência e fazer com que ele aprenda também. É um lema muito da gente, a gente não deixa ninguém para trás. Claro que tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai aprender um pouco mais devagar, mas ninguém sai igual desse processo, todo mundo tem melhorado, qualquer que seja o seu nível de digital, né, por assim dizer. Outra coisa também interessante é que vejo como o papel dos professores é importante nesse que eu preciso terminar. Desculpa, Marco, vou ser bem objetivo. De que os professores são muito importantes nesse processo. O número de postagens ativas, né? E vejam que nos momentos, né, dessa linha Zoom que os professores mais, os alunos mais respondem também. Então, os professores são talvez o foco, do ponto de vista de engajamento desse processo, um dos mais importantes, dos mais necessários. Mais para alguns dados, para o terceiro, é o total de armazenamento que a gente tem utilizado como instituição. Então, vejo que aqui foi um momento e é um crescimento constante. O que é que significa isso? Que, na prática, o uso de ferramentas digitais como prática docente, e obviamente a gente espera que se reflita no exercício profissional dessas pessoas,
só tende a crescer. Então, é muito importante que a gente entenda que esse momento, essas ferramentas fazem parte, inclusive, da formação dessas pessoas para o futuro, né? De trabalho remoto, né? De trabalhar com documentos compartilhados, coisas nesse estilo. Interessante, só mais duas informações que são que essas ferramentas também propiciam experiências que a gente não havia planejado. Por exemplo, do aumento da autonomia e da ação coletiva dos alunos. Algumas das sessões de Google Meet, né, nós deixamos aberto para que os alunos também pudessem criar suas próprias sessões de Meet, não intermediado por professor. Nós aqui tivemos, por exemplo, essa sessão que tinham 418 alunos, foi criado por um aluno, não foi criado por um professor, né? E que teve a doação de 15 horas. Certamente eles estavam conjuntamente fazendo alguma atividade que o professor passou online. No fundo, isso tem muito a ver com o que eles vão fazer como profissionais no futuro. Eles vão receber um problema e vão ter que resolver coletivamente aquele problema, né? Por isso que a gente já diz, professor, não utilize nas suas avaliações aquela questãozinha de A, B e C que você acha a resposta rápida. Não, lance desafios, lance problemas. Os alunos acabam ganhando muita autonomia e aprendem a trabalhar dessa forma nova, né? Pronto, aqui é um print daquela mesma página, né, mostrando essa página aqui, mostrando que todos eles participam muito ativamente. Aqui é um momento de compartilhamento de tela, ou que alguém abre o microfone, né? Não é simplesmente estar ali olhando um aluno saber falar. E outra última coisa, juro a vocês, é um fenômeno que é muito interessante, que a gente pode pensar como um elemento positivo que a gente acaba levando desse momento que a gente está vivendo, que é a deslocalização como ganho, né? Por exemplo, sábado de manhã, estava terminando de preparar essa apresentação, eu entrei lá no dashboard e fiz esse print aqui de tela das videoconferências que estavam naquele momento. Pois bem, por volta das 9h10 da manhã, das 22 videoconferências que estavam rodando na nossa plataforma, só 5 foram iniciadas em Caruaru. Outras todas foram iniciadas em cidades como Recife, Fortaleza, Cupira, João Pessoa, Toritama, e nossa instituição, onde mais da metade dos alunos e professores são de municípios da região, a gente poder aproveitar dessas ferramentas digitais. Pega a estrada, eu mesmo pego 1h40 para ir e 1h40 para voltar. Imagine se eu transformo essas 3 horas toda semana em trabalho, né? Arriscando menos minha vida, gerando menos impacto no meu ambiente. Então, acho que essa é outra lição muito importante, especialmente que as IES de impacto regional tem que levar em consideração também como um aspecto positivo, tá bom? Tenho certeza que tem muita coisa mais para falar, mas a gente fala no momento do debate. Obrigado a todos, desculpem o avanço do tempo. Ok, Ademário. Ok, muito obrigado, professor Ademário, professora Alícia, tá? Obrigado aí pela explanação, né, vou chamar aqui do roadmap, né, da instituição aí de Caruaru, da Access Unitar. Ademário, o seu áudio ele falhou em alguns momentos, tá? Falhou em alguns momentos, mas acredito que não comprometeu o conteúdo, né? Eu acho que a gente conseguiu entender toda a mensagem, tá? Mas algumas palavras aí foram engolidas. Bom, na apresentação de vocês, Lícia, Ademário, ela já suscitou muitas perguntas, tá? Que estão no chat, estão sendo organizadas, tá? E na sequência a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho algumas delas. Eu vou rapidamente aqui passar a palavra, né, para a professora Janete Aparecida Pereira Melo. A professora Janete, ela, né, já foi apresentada pelo João Baltazar, então ela é mestre em educação e especialista em tecnologias de informação e comunicação, TICs, né, e também em gestão de equipes de ensino à distância e learning. Ela atua na Universidade de Uberaba, Uniub, na gerência de polos, na diretoria de desenvolvimento institucional e também, né, em um grupo de estudos em inovações educacionais, tá? Eu gostaria de passar a palavra para a professora Janete. Eu acho que eu não fiz esse lembrete aqui para o Ademário e para a Alícia, mas eu queria lembrar, né, são cerca de 15 minutos para fazer aqui uma introdução, né, do tema, para a gente também ter um espaço para debate ao final, tá bom?
Professora Janete, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Fique com a palavra. O áudio está desligado. Muito prazer, gente. Agora ouvindo, né? Sim, sim. Ótimo. Muito bom dia. É um grande prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho das experiências que, assim, ao meu ver, a gente, fora os regulamentares, né, os simpósios, os encontros, aí a gente partilha pouco assim o dia a dia. Então a gente está no momento forçado por uma pandemia de colaboração extrema, e isso é extremamente rico porque a gente vai acelerar muito esse processo, trocando efetivamente experiências, né, juntos, vivendo aí, pensando na ação, na reflexão e na ação no cotidiano mesmo. Então, a minha fala aqui, eu vou trazer para vocês um pouquinho da experiência nossa aqui da instituição, em dois aspectos, como o professor disse. Eu atuo aqui na Universidade de Uberaba, na Pró-Reitoria de Educação à Distância, com o gerenciamento de equipes de educação à distância, os nossos coordenadores operacionais de Polo EAD, e também no desenvolvimento institucional. Então, vou tentar trazer para vocês uma experiência desses dois mundos, né, desses dois cenários, para que vocês tenham aí uma visibilidade. Então, qual que é o meu cenário aqui, o nosso cenário? A Universidade de Uberaba é uma instituição educacional que já conta aí com 72 anos de história no presencial, dos quais nós temos 18 anos na EAD, nós fomos aquele primeiro edital lá da Secretaria de Educação à Distância, né, credenciado, e de forma ainda inovadora e precursora, nós trabalhamos aqui, nós fomos uma das instituições credenciadas para o então Projeto Veredas, que aconteceu aqui com a formação dos professores. Nós atingimos mais de 9.000 professores aqui na época no estado de Minas Gerais. Então, é nesse cenário, nós contamos hoje com mais de 39 cursos presenciais, mais de 42 cursos EAD, no presencial, 9.500 alunos e no EAD, cerca de 14.300 alunos e 680 professores. Então, é esse o cenário que a gente vem trabalhando. Nós acordamos, né, nós estávamos na primeira quinzena de março, tranquilamente, com os nossos planejamentos, com o nosso plano institucional, com os nossos PPCs em funcionamento, prevendo aí renovação, reelaboração, discussão de PDI, inclusive, para o novo ciclo. E nós, já na segunda quinzena de março, fomos surpreendidos aí com todos em casa, né? De uma hora para outra, estávamos todos trabalhando com muitos planos e, logo em seguida, estavam todos em casa, pensando, com a cabeça fervilhando para fazer as coisas acontecerem dentro de um novo cenário. Então, aqui não foi diferente, como lá na instituição que o Odemar e a Alicia nos apresentaram. Qual foi a situação que a gente teve, esse cenário nos favoreceu? Como a gente já vinha de uma cultura da educação à distância, né, de preparação, da questão da equipe multidisciplinar, da escrita de ambientes, do próprio ambiente virtual de aprendizagem, porque nós temos um ambiente virtual de aprendizagem próprio, o Avenue Online, que foi desenvolvido por equipes nossa, de acordo com os nossos projetos pedagógicos. Ele atende claramente todo o desenho nosso da educação, tanto do presencial quanto da educação à distância, e com interface muito boa, bem estruturada com os sistemas acadêmicos. Então, assim, a gente teve essa facilidade. Em contrapartida, o nosso cenário, como a professora Alicia citou, a gente foi surpreendido por atender nativos digitais sem competência digitais desenvolvidas ao ponto que a gente achava que eles tinham. E isso me fez rememorar, né, quando eu comecei lá com a educação
com as tecnologias na educação, a questão da inclusão digital, discussão muito forte aí dos anos de 97, 99, nesse período, onde a gente discutia muito a questão da necessidade de formação, tanto de professores quanto de alunos, a questão da infraestrutura, a questão da gestão, que eram aspectos necessários para a gente promover, de fato, uma inclusão digital. Então, neste cenário que nos pegou de surpresa, assim como todas as outras instituições, nós tivemos esse favorecimento do nosso AVA, nós fizemos fortemente, e graças à nossa equipe de TI, uma integração com o Meet, com o nosso AVA, para atender os alunos do presencial, pois nós já tínhamos aquela dinâmica de atividades, de trabalhos feitos no ambiente, mas a gente não tinha a aula, o momento síncrono estabelecido para o presencial. Então, a gente fez essa integração com o Meet, onde o aluno teria acesso aos links, às gravações, todas disponibilizadas posteriormente na plataforma, para que a gente pudesse medir e acompanhar esse desenvolvimento. Nós tivemos também um trabalho muito intenso, que aí foi da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, para conseguir entender os medos e angústias que os nossos alunos estavam no momento, para que a gente pudesse afinar os comunicados. Não sei se vocês devem lembrar bem que em março houve uma grande insegurança e a nossa preocupação muito grande era fazer-nos presentes para os alunos, a fim de que eles também tivessem segurança e não tomasse, não dispersasse, porque, e aqui também, professora Demário, nós estamos aqui no interior de Minas, e nós temos muitas cidades menores circunvizinhas, e a maioria dos nossos alunos do presencial são dessas cidades. Então, parou-se tudo, e aí a gente precisou aí nos reinventar, e precisou, acima de tudo, dar visibilidade de que nós continuávamos aqui nas nossas atividades, e que a vida continuava. Porque para o aluno do presencial, houve muito esse impacto. E agora? Eu vou trancar minha matrícula? Eu não vou estudar? Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa? Eu não tenho acesso? Foi aquela questão, naquela insegurança, onde a comunicação foi extremamente importante para a gente chegar aos nossos alunos. Como a gente já tinha canais de comunicação dentro do próprio ambiente, né? Foi um case bem tranquilo, um processo tranquilo de passar. Para a questão na educação, isso no presencial, na educação à distância, qual foi o cenário? Foi bem próximo das nossas avaliações presenciais. Então, o grande impacto, grande angústia que o nosso serviço de atendimento ao estudante teve foi: e agora como que eu vou fazer prova se eu não posso fazer? Então, quanto à educação à distância, o impacto maior foi na questão das avaliações presenciais e também nas práticas laboratoriais, porque nossas práticas, embora seja educação à distância, nossas práticas acontecem de forma presencial nos polos de educação à distância. Nós somos um campus sede, um campus fora de sede e cerca de 160 polos de educação à distância. Nossa rede é composta. Então, como articular isso tudo? Nós já tínhamos também um aspecto bastante interessante, que era o comitê estratégico da instituição, já estruturado e em funcionamento, e também, além das equipes multidisciplinar, né, do Comitê Multidisciplinar da Educação à Distância, e foi agregado a esse conjunto, né, esse sistema, o Comitê de Crises para tratamento de questões específicas aí da educação à distância. Então, esse era o nosso cenário conturbado, que eu acho que todo mundo passou. Quais foram os nossos grandes desafios? Primeiro deles foi a adequação tecnológica. Nós estávamos preparados para um tipo de tratativa, como, por exemplo, a gente não tinha a figura da aula online, né, da aula remota, da aula síncrona com os alunos presencial. Então, nós tivemos que fazer um rearranjo que foi muito forte. A equipe nossa de TI trabalhou maravilhosamente para reestruturar isso e trazer efetivamente, tanto que a gente não perdeu um dia de aula aqui, mas a nossa TI passou a noite trabalhando.
Então, assim, a gente não perdeu, não perdemos. E a gente contou lá nos nossos desafios, na nossa facilidade também, com o fato de como nós temos a educação à distância estruturada há muito tempo, os programas de formação já vinham incluindo tanto professores exclusivos do presencial, quanto professores exclusivos da educação à distância. Os nossos professores são compartilhados tanto entre as modalidades, né, que a gente vai ver que isso aí já tem aí um prazo curto para continuar, são tão distintos, né? Então, nossos professores transitavam, digamos, entre as modalidades, tanto na elaboração de material, quanto na elaboração de atividades, quanto na elaboração de videoaulas, e o programa de formação dos dois locais vinham fazendo essa integração entre as equipes. Então, esse não paramos um dia pressupôs um trabalho de formação que já havia iniciado na instituição há muito tempo. Então, o professor teve a segurança para reorganizar seu plano de ensino e abrir uma aula online no dia seguinte. Foram todos os professores? Não, mas foram mais de 90% dos professores. Então, o nosso aluno não sentiu esse ato, né? Ele continuou o movimento online. Um dos nossos maiores desafios, além dos tecnológicos agora, e que eu acredito que deve ser também de várias pessoas, de todos nós da educação superior, principalmente agora com a portaria 544, que é agora o registro das atividades nos documentos institucionais, nos planos de ensino, na revisão dessas aulas, no que deu certo ou no que não deu certo nesses 40 dias. Para vocês terem ideia, nos primeiros 40 dias foram cerca de 12 mil aulas, somente para o presencial, aulas síncronas. Então, agora o quê? Já é um desafio da equipe de gestão, dos assistentes pedagógicos, dos professores, dos colaboradores, de analisar todo porque foi um momento intenso também de produção, né, gente? Eu não sei vocês, mas a nossa CPA trabalhou muito intensamente. Então, o volume de informações que nós temos para analisar agora é gigantesco. O material que nós temos de pesquisa agora é fantástico, porque as aulas estão gravadas, estão organizadas, nós temos os planos de ensino, então a gente teve também o ônus do trabalho, mas a gente tem também um volume de informação que a gente pode trabalhar para melhorar nossos processos, que é gigantesco, e eu ouso dizer que a gente nunca teve tão sistematizado dessa forma anteriormente. É claro que a gente ia fazer pesquisa, a gente tinha indicadores, mas tudo registrado como foi. Tudo bem que agora a gente vai ter que dar uma organizada, uma sistematizada, mas a gente tem tudo registrado. E isso é fantástico. E agora é o desafio nosso, né? Desenvolver, e um grande desafio também, e que vai impactar a gente, que a gente não pode deixar esse horizonte, é de desenvolver estratégias para aumentar a percepção de valor do trabalho que foi desenvolvido para os nossos alunos. A visibilidade e a transparência das nossas ações para os nossos alunos. Isso, a maioria das instituições trabalha do presencial com aí semestralmente, né, o semestre. Isso vai impactar grandemente na nossa renovação de matrícula. Ele perceber como foi utilizado essas tecnologias, como foi sério o trabalho docente, como nós trabalhamos, né, com a infraestrutura, como nós trabalhamos aí com a universidade, vai ser muito importante. E para isso nós temos canais, né, recursos tecnológicos bastante importantes aí, porque a gente pode articular para desenvolver. E quais foram as grandes aprendizagens que nós tivemos, que nós podemos identificar daqui? A questão suprema foi a questão que a gente precisa cuidar com muito de perto, que são as competências digitais. Quer seja dos professores, quer seja dos nossos colaboradores, quer seja dos nossos alunos. Nós somos um ecossistema de aprendizagem que, se uma dessas pessoas, um desses personagens tiver dificuldade, a gente não consegue avançar nas inovações que a gente se pretende e das inovações que serão nos exigidas neste novo normal que vem aí pela frente. Então, estruturar esse novo cenário vai ser uma grande
um grande desafio para todos nós. Como é que nós vamos trabalhar efetivamente a formação desses personagens para que eles dominem realmente, para eles alcançarem essas competências digitais. Né? Essa nova configuração das instituições, muito provavelmente, como o caso nosso aqui, nós iremos voltar para o segundo semestre, mas não da forma como a gente pensa, mesmo com protocolos, a tudo indica, pelos cenários aqui da prefeitura e dos órgãos de saúde. Então, nós teremos que reinventar este modelo nosso já para o próximo semestre. E que nos trouxe uma certa tranquilidade, né? A portaria 544, que nos deu flexibilidade e possibilidade aí de planejar um semestre todo. Ao invés de ficar a partir da 343, a gente ficou planejando a cada 15 dias, 15 dias mudava e a gente perdia todo o planejamento, né? Pelo menos nós temos esse fôlego aí de 6 meses para a gente pensar como que nós vamos desenhar. Isso vai ser muito importante, esse trabalho de analisar todo esse material, ouvir professores, ouvir alunos para ver o que deu certo e o que não deu certo, né? Nessa questão de inovação. E aqui na universidade, pensando nisso, nós já estamos com um grupo de estudos em inovação curricular que já está pensando, foi instituído pelo nosso reitor, com a visão dele de inovação, que ele é uma pessoa extraordinária, de que nós já temos que pensar a nova Universidade de Uberaba para 2021. Quem será, né, qual será o perfil da nossa instituição a partir de 2021? Já passando esse período onde não mais, né, assim, a gente tem que se instalar na realidade agora, né, gente? Porque nós não voltaremos ao que a gente conheceu como normal, isso é fato. Mas como nós vamos nos preparar para esse novo cenário? E eu tenho aqui, assim, dois aspectos extremamente importantes que não vai poder sair do nosso radar, na minha opinião. A questão do relacionamento e a questão da colaboração. Só esses dois aspectos vão manter nossa comunidade acadêmica íntegra, trabalhando junto, consistente, e atravessando aí esse período difícil, inusitado, porque a gente não sabe o que esperar. Então, exige da gente habilidades que até então a gente não sabia que tinha que ser desenvolvida, mas não caminhou com a velocidade que a gente tem. Agora eu vou deixar uma provocação aqui para o grupo, porque eu estou vendo em vários webinários que eu estou participando, esses são meus contatos. Eu fico à vontade, assim, fiquem totalmente à vontade, eu sei que o tempo é curto e a gente pode falar mais aí e contribuir mais com a experiência de vocês. Vou deixar uma provocação, eu estou vendo vários webinários que eu estou participando, de que as pessoas, as instituições preocupadas com a infraestrutura, que é lógica, a preocupação tanto da infraestrutura do aluno quanto do professor, que tem que ter uma linha de financiamento para computador, que a gente precisa ver essa estrutura. Vou deixar uma provocação que já é lá de 97, morando aqui, um orgulho para mim, que é um dos meus referenciais teóricos, né? Então, se nós estamos pensando em inclusão digital, nós não podemos pensar com o olhar de 97, nós temos que pensar com o olhar de 2000. Então, eu vejo muito a discussão de linhas de infraestrutura para computador. Mais uma vez, a gente vai negligenciar o poder desta ferramentinha que está na palma da mão de todos os nossos alunos, muitos deles com equipamentos top de linha, ao contrário do notebook, mas o celular é top de linha, para pensar as soluções educacionais. Quem sabe não é a hora da gente começar a pensar soluções educacionais ao invés da infraestrutura tradicional do computador, a gente aproveitar o recurso tecnológico do celular que ele já tem e promover, quem sabe, aí como bancos, WhatsApp, o Facebook tem, propiciar os planos de acesso ao nosso AVA, porque um dos problemas nossos aqui do presencial foi o bendito do plano de dados, né, para acessar. Não seria a hora da gente pensar, talvez, no acesso democratizado, gratuito aos nossos AVAs para o nosso aluno? Então, fica aí essa minha contribuição, fica à disposição aí de vocês
para qualquer esclarecimento e a qualquer momento, né? Meus contatos estão aí, fiquem à vontade. Muito obrigada. Professora Janete, muito obrigado pelas suas palavras e também, né, ter cumprido o tempo. A gente vai entrar um pouquinho só no almoço de cada um de vocês. Eu vou pedir uma paciência, né, a todos, para a gente fazer pelo menos uma rodada, né, de perguntas aos nossos convidados, tá? Foram muitas perguntas. Eu vou até aproveitar uma primeira fala, quer dizer, uma parte da fala da professora Janete, né, e que também coincide com a do professor Demário, professora Alícia, que foi recorrente, então, né, que é a questão das competências digitais, né? Competências digitais dos docentes, competências digitais dos alunos, né? Então, a gente se deu conta o quão importante a gente ter uma forma, um instrumento, uma metodologia, né, para avaliar as competências digitais, né, dessa nossa comunidade, né? Como foi visto também pelos participantes, as realidades existentes no Brasil são tão distintas, né? E a gente deve então aproveitar o que há de melhor em cada uma delas. Nós estamos aqui, né, com uma instituição lá de Pernambuco, no interior de Pernambuco, uma outra instituição do interior de Minas Gerais. Eu sou aqui de Campinas, né? Eu sou da Unicamp, então é uma outra realidade, né, que se insere também nesse panorama da universidade, né, do cenário educacional brasileiro. Então, eu vou aqui vou começar também de novo pelo professor Demário e professora Alícia, né, fazer ao menos duas perguntas daquelas que foram passadas, né, pela organização aqui, pelo João Baltazar e a equipe, né, o Guilherme. Então, vou pedir licença para poder fazer essas questões. E aí, Ademário, Lícia, não sei para quem gostaria de responder primeiro, né, de vocês dois, mas eu vou aqui colocar, né? Na sua fala, Lícia, você citou que está havendo aí uma migração também, né, do Google Classroom para o Moodle, tá? E a pergunta foi, né, por que houve essa migração, né? Então, a universidade ela convive, né, com esses dois LMS e que me parece que está sendo priorizado, né, a utilização do Moodle. Eu vou aproveitar também, né, fazer uma outra pergunta já, né? Bom, eu vou fazer mais duas perguntas, Demário, Lícia, e aí vocês combinam então, né, quem vai respondê-la, né? Uma outra pergunta exatamente sobre o que eu acabava de falar, de competências digitais, né? Então, a pergunta é se houve ou se há, né, alguma forma, se foi feita alguma forma de avaliar a competência digital dos alunos e docentes aí da faculdade, né, em Caruaru, né? E uma última pergunta também relacionada à primeira, como se faz a integração entre as disciplinas do Moodle e Classroom com o sistema acadêmico, né, aí na universidade, se é automatizada ou se é manual, tá? Então, são três perguntas e tem algumas também para a Janete que eu já faço na sequência. Tá? Eu vou passar então a primeira palavra para a professora Alícia, ok, Alícia? Depois o professor Demário pode completar. Tá? Oi, ok. Bom, primeiro, só retomando, eu gostaria de dizer que ficamos muito felizes com o teor da discussão que foi colocada aqui, né? A professora Janete fez uma fala que, por mais que estejamos em locais muito distantes, né? Mas se assemelha bastante à realidade que a gente tem vivido lá em Pernambuco, aqui em Pernambuco, né? Bom, sobre as perguntas, especialmente sobre o porquê mudar do Classroom para
por que migrar, né, do Classroom para o Moodle? Bem, a nossa escolha pelo Classroom, ela foi, na verdade, uma escolha emergencial. Como a gente já tinha dito em outro momento, nós já temos essa cultura, nós já convivíamos com os dois LMS e sabemos que, por mais que o Classroom pareça ser mais intuitivo, né, os estudantes e os professores relatam ser mais fácil de usar, uma usabilidade melhor. Mas ele apresenta algumas limitações, na verdade, inclusive não é entendido, né, como um ambiente virtual de aprendizagem. E agora, no contexto que nós estamos vivenciando, de partir para o segundo semestre, nós agora não seremos pegos de surpresa, né? Nós estamos tendo a oportunidade de nos planejar para esse momento. E aí a gente entende que o Moodle ele nos oferece muito mais opções, né? Ferramentas de trabalho, né? Inclusive do ponto de vista pedagógico mesmo, além das possibilidades de acompanhar melhor a participação dos estudantes nessa sua construção do aprendizado, né? Então, quando nós estávamos aproveitando o Classroom nesse semestre, a gente tinha muita dificuldade de entender, por exemplo, se o estudante participou efetivamente daquela aula. Houve uma outra pergunta que questionava se as aulas remotas eram síncronas ou assíncronas, né? Este semestre, nossas aulas remotas todas foram síncronas. A gente tinha, de fato, a participação do estudante ali, mas depois a gente não conseguia acompanhar se ele fez, se na verdade ele só clicou lá, abriu, fechou a câmera, saiu, né? A gente não tem dados dessa presença dele naquele ambiente. E aí a estratégia de migrar para o Moodle, a gente espera que não vai ser nada de muito complicado de administrar, porque nossos estudantes já têm experiência nas duas bases, nossos professores também, e o Moodle nos traz muito mais opções, estratégias, né, pedagógicas e também de controle. Bom. Sobre a questão técnica da integração com o Classroom, na verdade, as informações básicas foram todas elas inseridas no TOTUS. O TOTUS é o nosso sistema de gestão acadêmica, e a partir daí nós utilizamos APIs, são os aplicativos de automação, que exportam automaticamente as turmas, os professores e os alunos, nessa sequência. Normalmente, o professor pode ir por último, sempre algum ajuste de horário, mas a migração não é feita manualmente, é feita automaticamente por APIs. Quem faz muito esse trabalho é Marcos, lá da nossa equipe técnica, juntamente com o Vasco Lopes, que, como disse, continua em Portugal, mas continua dando um suporte muito grande e tem sido fundamental. Então, claro, a lógica mesmo, a gente tentar digitalizar ao máximo todos os processos, né? E a prática pedagógica também, no que for possível se digitalizar, mas, obviamente, os processos manuais a gente quer extinguir. E sobre a questão das competências digitais, sobre a análise dessas competências, nós começamos a utilizar, nós temos já preparado para disparar uma primeira, digamos, rodada de avaliação com os alunos. Ainda não tivemos a oportunidade de fazer, encerramos as provas semana passada, mas mais importante que isso, é que já fazendo o vínculo com o trabalho excelente que Marcos está fazendo à frente desse grupo de trabalho, é que nós estamos nos propondo, e aí já recebi a resposta lá da Comissão Europeia, que isso vai ser feito por via da MetaRede Brasil, e Marco tem um papel importantíssimo nesse processo. Anote o nome do homem aí, ele vai ajudar muito nisso, que é o seguinte: a União Europeia já está fazendo há alguns anos o levantamento do nível de letramento digital de vários estratos e grupos sociais diferentes. Começaram com pessoas idosas, depois governos, cidadãos, e eles estão agora com um foco específico em instituições de ensino. Então, desde o ensino primário até o ensino superior. Especificamente, eu até abri, eu vi aqui, eu já estava aqui procurando, então é um grupo de trabalho da Comissão Europeia, do Centro de Pesquisa Conjunta, por assim dizer. Então, eles têm um programa chamado DigiComp Edu. Depois o professor Marco certamente vai falar um pouco mais sobre isso, que ele já tem uma ferramenta de avaliação super detalhada, inclusive
com o nível de classificação que a União Europeia utiliza para padrão linguístico, A1, A2, B1, B2, até chegar ao C2. Da mesma forma, a União Europeia já está fazendo. Então, o que é que a gente está propondo? Eu entrei em contato lá com o pessoal, e o pessoal diz, não, espera um pouquinho que a MetaRede Brasil vai fazer alguma coisa nesse caminho. Né? Qual é a ideia? Que a gente possa participar como instituição que vai apresentar aos professores os formulários, para que esses formulários sejam preenchidos, que eles possam ter, claro, com todas as proteções necessárias em relação à privacidade deles. A União Europeia é a instituição mais zelosa do mundo com essa questão dos dados. Não, quanto a isso, fiquem bem tranquilos. E depois a gente vai receber, digamos, um raio-x geral sobre as competências dos professores para justamente a gente planejar os próximos passos na formação deles. Então, a gente decidiu deixar uma análise que isoladamente a gente poderia fazer, que ia tomar muito tempo, ia tomar muito trabalho e possivelmente sem o mesmo nível de acurácia científica. Então, a gente está preferindo se juntar a um grupo maior. Eu acho que vai ser muito interessante a gente utilizar a MetaRede como um canal aqui no Brasil de todas as instituições públicas e privadas que podem gratuitamente utilizar desse serviço também. Acho que vai ser muito bem, muito até porque a gente vai conseguir padronizar. Imagina se a gente tiver um standard aqui no Brasil também de letramento digital dos docentes, dos discentes, do nível de maturidade digital das instituições. Eu acho que isso vai ser muito positivo. E é o tipo da coisa que só funciona com colaboração, como disse o professor Janete. Muito obrigado, Ademário e Lícia, pelas respostas. É uma pena que a gente não tenha muito tempo, tá, para desenvolver um pouco mais essas respostas e também outras perguntas que fizeram aqui, que na sequência eu vou só citar, tá, porque foram muitas perguntas e que incluem também outras naturezas, que não somente o uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação, tá, mas certamente isso vai ser objeto de outros webinários aqui pela MetaRede, tá? Eu queria, né, fazer algumas perguntas à professora Janete. Eu vou ficar só em 3 perguntas, Janete, tá? Para você, né? Houveram outras aqui, mas então uma primeira pergunta é sobre o AVA próprio, né, que vocês desenvolveram, né? Então você comentou que a instituição já tinha, né, desenvolvido esse ambiente virtual de aprendizagem. Uma pergunta sobre o AVA é: as avaliações, né, que vocês realizam com os estudantes, elas são aplicadas, desenvolvidas, utilizando esse ambiente, né, próprio, né? Na mesma linha, há uma pergunta, né, que apareceu aqui no chat, questionando, né, se você, quer dizer, qual o tamanho da equipe, né, de TI, né, ou de TIC da sua instituição, né? Essa pergunta do professor Ricardo Freitosa. Então você também comentou, né, que o campus ele é espalhado, né, pelo interior de Minas. E uma última pergunta, né, que veio da professora Simone da UBRA, né, lá do Sul, se há alguma pesquisa, registro, né? Você falou bastante da questão da documentação, do registro acadêmico, né, da portaria lançada aí pelo MEC. Então, se há algum registro acerca da presencialidade remota, né, dos alunos e docentes aí na Uniub. Eu diria assim, aqui na Unicamp, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo optou e a própria Unicamp, né, optou pelo não registro e obrigatoriedade da presença, né, da presencialidade remota. E né, então a professora Simone pergunta como isso ocorre aí, se dá na Uniub. Por favor, Janete. Então, vamos lá. Eu vi que a questão do nosso AVA próprio, e eu vou pegar o gancho para responder alguma coisa da avaliação, mais propriamente dito, inclusive do presencial. O nosso modelo de educação à distância, ele já prevê
uma avaliação diferente. Por exemplo, nós temos avaliações fechadas tradicionais ao longo do bimestre, nós temos avaliações abertas, que são discursivas e geralmente trabalham em cima de cases e de projetos, e nós temos várias disciplinas da gestão, que, por exemplo, é lançamento de produto, com todas as suas fases. Então, ela não fica confinada somente naquele momento de avaliação dita, como eu citei, presencialmente, que é aquela tradicional que a gente faz aí em cada bimestre. Então, ela é um conjunto articulado de avaliação. Todos esses instrumentos de avaliação ocorrem, são realizados dentro do ambiente virtual. Por exemplo, agora no próximo bimestre nós temos o lançamento de produto, que a gente faz um lançamento digital e já era assim, né? Com os recursos, por exemplo, do YouTube para divulgar todos esses projetos depois de desenvolvidos dentro do ambiente virtual. A questão do presencial a gente trouxe também para o AVA, na questão da avaliação tradicional, aquela que de questões fechadas, questões abertas estão dentro do AVA. Mas o que a gente vem estimulando é a utilização de vários outros recursos de avaliação, como avaliação por pares, ao invés de avaliar só o professor avaliar o trabalho de grupo. O trabalho do grupo, por exemplo, é socializado e existe também a avaliação dos pares, né, para a gente aí dar uma dinâmica diferente e fazer valer também o conhecimento deles nesse momento, para eles participarem mais, para gerar o engajamento que a gente precisa nesse momento. Então, é dessa questão. A nossa TI, ela tem 3 frentes de especialidades, vamos dizer assim. Não sei se é esse termo que eles usam aqui. Mas nós temos uma parte de TI dedicada ao nosso AVA e a todas as ferramentas que estão lá. Nós temos uma equipe de TI toda dedicada para a questão de sistemas acadêmicos e interfaces. E nós temos uma parte da equipe dedicada à comunicação em mídias sociais. Então, juntando todo mundo, depois se você quiser me escrever, eu posso dar certinho, cerca de 30 pessoas, mais ou menos, assim, lembrando, fazendo a conta aqui de cabeça. Com referência à questão dos alunos, né, da documentação, que eu disse assim, 443, eu vejo muito a insegurança, porque eu venho de uma experiência também como pesquisador institucional da instituição. Então, eu tenho esse olhar da regulação muito forte. Então, nós tivemos que inovar, nós tivemos que fazer coisas que até então a gente não tinha pensado, nem no PPC do curso, nem no plano de ensino do professor. Passada essa fase, agora sim é a hora da gente pensar, o professor vai ter que reorganizar esse plano de aula, como vocês chamam na sua instituição. Ele vai ter o NDE, eu vi que tem algumas preocupações, se as decisões foram só da gestão, top-down, ou se foi da questão. Nós temos muito forte aqui a preocupação e o cuidado de nosso NDE ser de fato atuante, ser aquele que cuida das diretrizes do curso. E neste momento, a gente precisa de pessoas que estão com esse foco para não deixar a gente escapar nas diretrizes de cada curso. Porque a gestão, por mais que ela conheça tudo, ela não conhece a especificidade da engenharia, da enfermagem, da licenciatura, que é a questão dos estágios, né, que também está muito em discussão. Então, o nosso NDL está atuante, e isso é legal, por quê? Porque está tudo documentado, né? As aulas são todas gravadas, os planos de ensino estão sendo readequados. Por quê? A gente precisa agora, gente, de forma muito breve, registrar o que aconteceu nesse semestre agora, nesse finalzinho, readequar os planos de ensino, readequar as citações, porque tem projeto pedagógico que nem sequer falava em tecnologia. A gente sabe disso, que são as áreas mais resistentes. Eles não citavam nem a possibilidade de um dia vir a ser. Era totalmente quadrado. Então, agora nós temos que revisitar isso, registrar nos nossos DNDs e, se necessário, levar aos conselhos superiores para que a gente não tenha problema com regulação. Aí, só a título de ilustração, a SEDES está fazendo uma pesquisa amostral com todo mundo, pedindo dados dos alunos para fazer uma pesquisa documental. Não é o secretário da SEDES diz que não é no tema de supervisão, não é com esse intuito, mas assim de dar subsídios para as próximas políticas das séries, mas que serão ouvidos os alunos. Então, nós temos também que ouvir esses alunos agora,
para a gente ter esse cenário. E quanto às competências digitais, eu acho que eu caminho com o professor Demário, com a questão de formação dos professores, mas é necessário, gente, que a gente tenha um olhar também para os nossos alunos e para os nossos colaboradores, os nossos funcionários, que estavam, por exemplo, só citando brevemente, estavam acostumados a trabalhar aqui na universidade, quando foram deslocados para casa e tiveram que acessar outros recursos, como, por exemplo, um drive, um compartilhamento, eles travaram. São coisas elementares que eles estavam acostumados a atuar em rede aqui, mas você vê que o conceito de rede não foi internalizado, porque saiu, mudou o recurso, desapareceu a competência, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa aí olhar, ter um novo olhar. Ok, professora Janete, muito obrigado, né? Realmente, assim, essas falas, né, elas suscitam outros debates, né? A gente tentou, né, nesse webinar, focar um pouco mais nas questões relacionadas à TIC, né, ao uso de TICs, mas é difícil isolar, né, das outras questões gerenciais, de tomada de decisões na instituição, né? O mundo não é tão simples assim que a gente possa fragmentá-lo, né, de tal maneira. E, portanto, né, eu peço desculpas também a mais de 200 pessoas que estavam aqui com a gente, né, porque aí eu precisei fazer um recorte nas perguntas para tentar manter, né, nesse tópico das TICs. Infelizmente, tá, o nosso horário ele já ultrapassou, né, o que a gente tinha se planejado, né? A ideia era fazer uma conversa de cerca de 1 hora, tá? Então já estamos aqui às 12h25. Eu gostaria já de encaminhar aqui para a finalização, tá, do webinar, aproveitando as palavras, né, de vocês três, mas ultimamente aqui do Ademário, né, que citou a importância, né, da avaliação das competências digitais e citou, né, o grupo da União Europeia que faz pesquisa e tem uma ferramenta apropriada, né, para medir as competências digitais. Eu queria fazer um convite a todos que estão aqui, né, também para acompanhar a MetaRede Brasil e ao grupo de tecnologias educacionais, né, o grupo de trabalho de tecnologias educacionais. Para esse ano nós temos 2 grandes desafios, né? O primeiro desafio é exatamente esse, né? Quer dizer, aplicar no Brasil uma ferramenta que possa contribuir na avaliação das competências digitais da nossa comunidade, né? Então, em breve, né, a gente vai fazer o lançamento desse material, né, dessa ferramenta, né, e convidar toda a comunidade a participar dela. Um outro desafio, né, que também deve ocorrer e deve ser divulgado até o final do mês, é a construção de um mapa de uso de tecnologias de informação e comunicação no ensino superior brasileiro. Então, é muito importante, né, a gente conhecer ferramentas, mas, né, tão importante quanto, ou mais importante quanto, é conhecer também as metodologias, boas práticas de ensino e aprendizagem, né? E isso eu estou colocando, claro, num aspecto bem mais limitado, né? Porque se a gente ampliar essa conversa aqui, né, o que foi falado, cito aqui a professora Janete, né, de relacionamento, a importância das pessoas, né, em todo esse processo, isso é hors concours, né? A gente, claro, tem que olhar para as pessoas e não para as máquinas, para os recursos computacionais. Tá? Então, eu queria convidá-los, né, a estarem atentos aí ao que o MetaRede Brasil vai divulgar em breve, né, que é o uso das tecnologias, né, então construir um mapa de uso das tecnologias no Brasil,
e também a avaliação das competências digitais. Eu agradeço imensamente aqui aos palestrantes, professor Ademário, professora Alícia, professora Janete. Eu queria agradecer a todo o apoio, né, que o João Baltazar, o Guilherme e toda a equipe do CEMESP teve, né, no cuidado, na preparação aqui desse webinário, né, desde a divulgação até a execução, né, nesse momento. Acho que eu tinha aqui uma equipe de apoio que me passava as questões, né, isso é fantástico. Eu agradeço muito aqui, em nome de vocês, né, a toda a equipe que trabalhou nesse webinário. Gostaria também, né, mais uma vez, de agradecer ao MetaRede Global, MetaRede Brasil. Esse webinário ele também vai para a página do MetaRede, né, que vai ficar disponível para todos os países, né. Então, apesar de português, essa comunidade é toda espanhola, certamente ela pode usufruir, né, do que foi discutido aqui. Agradecer mais uma vez CEMESP, Universia, e finalmente convidá-los. Tá? Eu queria convidá-los também a participarem dos outros webinários, né, que estão aí na página, já hospedados na página do CEMESP, né, na MetaRede. Tá? Então, há um ciclo de seminários, eu os convido. Já na semana que vem, dia 29, teremos um outro, dia 6 também, né? Então, por favor, se sintam à vontade, né, em participar e colaborar com essa discussão, né, sempre no intuito de compartilhar boas práticas, boas ideias. Ok? Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde, cuidem-se, né? Vamos adiante, vai passar. Ok? Muito obrigado.